Você quer saber como investir em fundos imobiliários de forma passiva, sem ter que estudar sobre diversos fundos e mesmo assim alcançar uma exposição diversificada nesse mercado? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o ETF XFIX11 e compará-lo com os fundos de fundos ITE11 e KISU11, que também são opções de gestão passiva. Vamos ao momento pedidos. Quem ainda não estiver inscrito, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos e, se ficar alguma dúvida do conteúdo, deixa lá nos comentários para que eu possa responder depois. E gostando do conteúdo, gostando do vídeo, deixa o seu curtir para que o algoritmo entenda que é um conteúdo de valor. Mas voltando ao nosso tema. O XFIX, ele foi lançado na bolsa, começou a sua negociação agora no dia 30/11 de 2020. Ele é o primeiro ETF imobiliário do Brasil. ETF é Exchange Traded Funds. Ele é um fundo de gestão passiva que ele visa replicar um índice. No caso do XFIX, é o índice do IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários da B3, tá bom? Ele está sendo negociado com o código XFIX11. As suas cotas são negociadas normalmente na B3, da mesma forma que você faz a negociação de uma ação, de um fundo, é a negociação desse ETF. Vamos às suas características. Primeiro, como esse ETF visa replicar a carteira teórica do XFIX, então ele tem a mesma composição desse índice. Ele é composto por 81 ativos, que isso representa uma exposição a mais de 5.000 imóveis, coisa pra caramba. No primeiro dia de negociação, o valor foi lançado a R$10, foi o valor inicial de negociação das cotas desse fundo, e a última cotação que eu tenho de hoje, dia 21 de dezembro, foi R$ 9,93, foi o último valor de negociação deste ETF. Ele tem uma taxa de administração de 0,30% ao ano. O lote mínimo, né? Qual o mínimo que eu posso comprar desse ETF? É no mínimo uma cota. Os dividendos ou rendimentos, como a gente fala no caso de fundos imobiliários, eles não são distribuídos, eles são reinvestidos dentro do próprio fundo. Esse ETF ele é gerido pela XP, como eu falei, ele é um ETF de gestão passiva. E no caso de você, no momento da venda desse ETF, você paga imposto de renda sobre o ganho de capital. Exemplo, se você comprar esse ETF a R$10 e vender ele a R$12, você vai pagar imposto de renda sobre o ganho de capital, tá? Vamos lá. Vantagens e desvantagens. O que a gente pode citar como vantagem desse ETF XFIX? Primeiro é a democratização. A gente acabou de falar que com R$10 você já consegue se expor a uma enormidade de ativos e com uma diversificação muito grande. Então, as duas principais vantagens é o baixo custo inicial, então fácil acesso, né, a qualquer investidor, e a questão da diversificação. Quando a gente fala das desvantagens, essa diversificação, esses 5.000 ativos, esses 81 ativos e 5.000 imóveis, pode ser interpretado como uma pulverização, que ela acaba neutralizando o efeito da diversificação, que no caso a gente diversifica para tentar buscar uma maior proteção, aquela questão de não estar com todos os ovos alocados na mesma cesta. Mas quando você faz isso de um modo descontrolado, muito grande, quando você está muito diversificado, a gente fala que você está pulverizado, você deixa de ter esse efeito de proteção e passa a estar exatamente seguindo o que o mercado está sentindo. Então, se o mercado estiver em pânico caindo, como você segue o mercado, a sua carteira vai refletir exatamente esse efeito. A questão do imposto de renda, tem a tributação você vai ser impactado pelo imposto de renda sobre os dividendos, eu já vou explicar um pouco mais sobre isso, e taxas dobradas. Por que a gente fala de taxas dobradas? Nesse caso, é a mesma coisa que acontece com fundos de fundo. No fundo de fundo, você também tem esse item de taxas dobradas, porque você vai pagar a taxa do fundo imobiliário original e a taxa de gestão de fundo de fundo. No ETF, isso também acontece. Então, o ETF vai pagar as taxas dos fundos que ele adquiriu e nós estaremos pagando as taxas do
do próprio ETF. Então aí a gente entende que tem uma duplicação das taxas, tá bom? ETF XFIX versus um fundo de fundo. Quais são as diferenças, né? Ou os pontos que eles convergem? Na primeira questão, a gente fala aqui dos dividendos ou rendimentos, que no ETF ele é tributado em 20% e no fundo de fundo, para a pessoa física, ele é isento. Então aqui a gente tem um exemplo um cálculo para poder deixar isso um pouco mais claro. Desculpa. Num rendimento de 6% bruto, no ETF vai acabar que você tem líquido 4,8%, já descontado o imposto de renda de 20%. Já a pessoa física recebe líquido 6%. Ah, Joyce, mas você acabou de falar que ele não distribui. Sim, ele não distribui. Você vai ter essa taxação no momento que você vender. Como isso é incorporado dentro do próprio ETF, isso faz com que ele se valorize. E aí, no momento da venda, tem a taxação dos 20%. Então, acaba que os dividendos que estão lá dentro incorporados também são taxados. Então, tem o capital principal taxado e todos os dividendos que foram reinvestidos, quando você vai sacar, quando você faz a venda desse ETF, você acaba tendo a tributação desses investimentos que entraram para dentro do ETF. No item ganhos sobre capital, tanto o fundo de fundo quanto o ETF, todos os dois pagam o mesmo imposto de renda. Então, nesse ponto, os dois deu igual. Preço por valor patrimonial. Essa métrica não se aplica ao ETF, apenas ao fundo de fundo. Normalmente, no fundo de fundo, você tem aí ele sendo negociado de 3 a 5% acima do valor patrimonial dele. Então, a gente chama isso de ágio patrimonial, tá? E isso não acontece no ETF. Taxa de administração, no XFIX ela está fixada no momento a 0,3% ao ano. Nos FOFs isso varia, né? Tem cada casa aplica a sua taxa de administração. Aí tem que analisar caso a caso, a gente vai fazer isso um pouquinho mais para frente. Diluição. No ETF isso não se aplica, porque ele não tem o número de cotas fixo, né? Ele é um valor patrimonial que os valores são integralizados no patrimônio do fundo diariamente, conforme a compra e venda das suas cotas. Já um fundo de fundo, ele tem um valor determinado de cotas e para ele crescer o seu patrimônio, ele faz uma nova emissão, que aí dá pro cotista os direitos de subscrição. Esse é o direito de comprar, o direito de preferência de comprar as cotas. Se você não exerce o seu direito de preferência, o que acontece é que você é diluído dentro do fundo. Vamos lá. É como se o bolo crescesse e você continuasse lá dentro um torrão de açúcar. Então você continua do mesmo tamanho, né, enquanto o bolo cresce. Então essa seria a diluição. E no item, uma vantagem que o ETF tem sobre o fundo de fundo é no caso de ganho sobre capital interno. Então, o fundo, quando ele transaciona dentro da sua própria carteira, fazendo compras e vendas, ele é isento de imposto de renda. Enquanto o FOF, né, o fundo de fundo, ele é tributado em 20%. Então, aí você tem mais uma mordida do leão sendo aplicada sobre os fundos de fundos. Aqui a proposta é fazer um comparativo entre o ETF XFIX 11 e os outros dois fundos de fundo passivo que nós temos no mercado. Critério de seleção, como que os ativos são selecionados para poder fazer parte desse ETF ou desses fundos. No caso do ETF, ele segue a mesma regra do IFIX, então é a liquidez que rege, então ativos com 85% de liquidez entra dentro do fundo. No IFIE 11, que é um fundo de gestão passiva gerido pelo Inter, a regra tem que estar dentro do IFIX, tem que fazer parte do IFIX e ser um tijolo de renda, ser um tijolo destinado para renda. Então é um prédio, uma laje corporativa que está para locação, um galpão logístico que está para locação, não entra ativos de tijolo para desenvolvimento, tá bom? E no KISU, que é da Suno Research, esse aqui ele ainda não está disponível para negociação, mas a gente já tem as informações das suas regras de funcionamento, tá? Então aqui o critério de seleção do KISU é estar dentro do IFIX, ser um multiativo, então aqui já tem mais um item de diferença,
Ele pode ser tijolo ou papel, porém tem que ter feito distribuição de dividendos nos últimos 12 meses, então não pode ter dividendo zero nesse caso, tá? Como que é a distribuição desses ativos dentro do ETF desses fundos? No caso dos dois primeiros, o XFIX e o IFE11, os pesos são distribuídos com base no valor de mercado dos fundos que eles adquirem. Já no QSU, a distribuição é linear, eles todos têm o mesmo peso dentro do fundo, tá? Número de ativos, aqui a gente vê a questão da pulverização, né, e da diversificação, a diferença entre um e outro. O XFIX, como nós já falamos, ele possui 81 ativos, enquanto o FE11 e o QSU11 são 30 ativos cada um, então bem mais selecionados, né? A peneira mais bem feita, digamos assim. Taxa de administração, nosso último item, os dois primeiros, o XFIX11 e o FE11, estão com a taxa definida em 0,3% ao ano, enquanto o QSU, o mais carinho, nesse caso de taxas, 0,65% ao ano. Gente, por esse vídeo é isso. A intenção era mostrar um pouquinho sobre esse ETF, que acabou de ser lançado agora no mês de novembro, o XFIX11, e falar dos fundos, fazer uma pequena comparação entre eles. Novamente, se inscreva no canal, deixe seu curtir, compartilha com quem você acha que esse conteúdo vai contribuir. Obrigada, tchau!